Neste mês das mulheres, o portal Uma Só Voz tem o prazer de apresentar uma série de entrevistas exclusivas, trazendo vozes de mulheres que inspiram, personalidades que transformam o futuro. A nossa convidada de hoje é Karin Raquel Aranha Toledo. É uma brasileira que há quase 4 anos luta para rever o filho Adam, levado pelo pai para o Egito em 2022, sem sua autorização. Ela se mudou para o Egito e, em novembro de 2025, conquistou a guarda do filho no Tribunal de Apelações do Cairo. Mas o reencontro ainda não aconteceu. 2 buscas recentes foram frustradas e o paradeiro do menino é desconhecido. Essa é a história de uma mãe que não desiste e que enfrenta fronteiras, tribunais e a distância do filho por amor. Seja muito bem-vinda ao Uma Só Voz. Muito obrigada, obrigada pelo espaço, obrigada não só por mim, mas por outras mães que eu sei que vão assistir. Meu nome é Karin Aranha, eu sou conhecida como a mãe do Adam, né, onde eu tive meu filho sequestrado há quase 4 anos atrás, em setembro de 2022, e desde lá eu travo uma batalha entre 2 países, onde eu sou vitoriosa, mas eu ainda não recuperei o meu filho. E o meu pesadelo começou a partir do momento que eu cheguei de viagem de Londres, onde eu trabalhei como cleaner 10 meses, e no dia que eu voltei para casa, que era para ele me buscar no aeroporto, ele não foi buscar. Ele fugiu com meu filho pela fronteira da Ponte da Amizade e acabou chegando aqui no Egito, onde eu moro, aqui já há 1 ano e 7 meses. Eu moro aqui há 1 ano e 7 meses, nunca vi meu filho, tive apenas o contato e a certeza que ele estava aqui porque ele fez uma chamada de vídeo lá em 2022. E aí, pelo rastreio da Interpol, de todas as denúncias que foram feitas, investigadas, confirmou-se que ele sai desse país, né, do Brasil, pela fronteira do Paraguai, passa por Madrid, de Madrid ele entra no Egito e daqui ele nunca mais saiu, né? Hoje os 2 são foragidos, né? Inclusive a mãe dele agora. Agora foi decretado sequestro dentro do Egito. Karen, para as pessoas entenderem, você vem de uma longa batalha judicial a respeito desse caso. Você que morava em São Paulo, a família, esse núcleo familiar, né, mãe, pai, filho, todos em São Paulo, você, através dessa brecha, você não tinha como poder imaginar que isso poderia acontecer. De repente, você tem a sua vida virada de um jeito, onde você tem que se mudar para um outro país, onde isso não estava previsto, onde ninguém imaginava que você tivesse que fazer toda essa reforma na sua vida, que obviamente mexe com todos aqueles também que convivem com você, com outras pessoas da família, com a sua própria profissão, seu ser social, que tem esse contato com as pessoas, sair do Brasil além águas internacionais para outro continente. É importante a gente esclarecer que ainda, mediante as ações judiciais no Brasil, mas também no Egito, você tem a guarda unilateral decretada por essas 2 autoridades, dessas 2 nacionalidades, e ainda assim você não teve essas ordens respeitadas. Como é que você mantém a sua esperança e como você se vê hoje, estando no Egito, aguardando que as providências pelas autoridades sejam, de fato, conseguidas? Porque você mesma comentou, tem o envolvimento da Interpol, eles, de fato, estão como foragidos, o judiciário, tanto no Brasil quanto no Egito, lhe garantiu a guarda unilateral do menor, e aí a gente gostaria de saber como você tem permanecido, da onde você tira a sua força para continuar neste país estrangeiro, à mercê de uma realidade que nenhuma mãe gostaria de viver, aguardando todos os dias o seu filho entrar pela porta. Eu sigo vivendo cada dia,
tentando manter a minha racionalidade para que esse dia aconteça, que ele entre pela minha porta, ou que alguém me ligue e fale, ó, tá aqui, você vai buscar. Mas, assim, eu sei que tem muita gente envolvida nessa busca, nessa ajuda, Itamaraty, é o Ministério do Interior aqui, é a Segurança Nacional. Então, assim, a gente já teve 2 batidas, né, em 2 endereços, e o Adam não foi encontrado. Então, agora entra o processo criminal, né, contra o cidadão genitor e entra contra a avó, né, do Adam. Se pode se dizer que isso é a avó, né? Mas agora é um sequestro dentro do Egito. Então, o máximo, né, que o meu país está fazendo, e eu acredito que esse país também está trabalhando, mais cedo ou mais tarde, essa fuga de gato e rato vai acabar. Tenho muita fé nisso. E como é para você viver no Egito hoje? Como você consegue permanecer nesse país? Quais são as suas dificuldades maiores, especialmente em relação ao seu sustento próprio? Como você continua fazendo uma vida nesse país, sobrevivendo de fato, porque um pedaço de você foi arrancado, né? Literalmente, um filho, quando nasce, ele leva muito da gente conosco, principalmente a mãe com esse contato do ventre, então a gente se sente realmente como se boa parte de nós faltasse quando eles não estão presentes. Você não tem nenhum contato com o Adam hoje, você não vê de Nunca vi nem forma a sombra do meu filho. online, Nunca nem vi a você sombra não do tem meu filho. nenhuma notícia dele. E Nada. você não faz ideia de onde esteja o seu filho, se ele. Você acredita que ele ainda está no Egito, mas você não tem Não nem tem como ter como sair do certeza. Egito. Como o Adam, ele faz parte da linha amarela de crianças desaparecidas, o Ahmed também faz parte da linha vermelha de alerta de sequestrador, né? Então, assim, se ele tentar por via aérea ou via terrestre, nós estamos em países aqui em volta da gente que estão em guerra. Então, assim, as fronteiras terrestres, elas estão muita gente, né? Então vai ser bem difícil ele tentar algum tipo de fuga e não ser pego. Então é aguardar mesmo o trabalho aqui da polícia, né? Karen, a gente sabe que o Egito ele tem costumes, tem as pessoas, o povo é bastante diferente do Brasil. É um povo caloroso, é um povo bastante interessado também em unir, né, essa relação interpovos, é um povo simpático, mas temos diferenças culturais, comportamentais, de convivência também muito distintas dentro das nossas culturas. Como é para você viver, sobreviver no Egito hoje, diante dessa situação? Como você se vê hoje, como você permanece nesse local? Eu permaneço há 1 ano e 7 meses, vai para 1 ano e 8 já morando aqui como residente. Mas essa é culturas diferentes. Graças a Deus eu tô aqui pela minha rede social, que me ajuda demais, né? Que segura as pontas para mim financeiramente e psicologicamente também. Mas é isso. Eu vivo aqui um dia de cada vez. É muita diferença cultural. Eu tento evitar, né? Tá um frio danado aqui. Sai de um frio do Brasil, vem para cá outro frio. Mas o que mais me deixa é a língua, né? A diversidade da língua. Perdão. É que nós estamos no Ramadã, então o Ramadã, quando ele baixa o sol, todo mundo quer sair, né? Então por isso que vai ficar esses barulhos aí de carro. O pessoal tá fazendo o jejum, nós estamos no Ramadã, então fica mais em paz, assim, durante o dia, né? O pessoal egípcio é um povo muito noturno, né? O que eu sou mais dia, eles são mais noturnos, mas tá tudo bem, né? Eu tenho que me adaptar aqui, eu que moro aqui, eu que sou estrangeira, né? Então eu vejo que eu tenho que me adaptar até certo ponto. Mas fora isso, tá tudo bem.
Karen, como você tem recebido apoio ah, do governo brasileiro? Como você tem sido amparada? Fala para a gente um pouquinho dessa sua experiência. Nós temos muitas mães que vivem situações semelhantes, às vezes são pessoas que também pedem ajuda e têm enfrentado situações semelhantes. Essa é uma realidade que muitas vivem. Como você vê, diante a sua situação, a atuação do nosso governo a respeito? Olha, para o governo, desde o começo do andamento aí do meu processo, eu fui para Brasília, né, com dinheiro de doações, fui para Brasília, passei uma semana em Brasília, batendo de porta em porta de gabinete para pedir ajuda. Teve dias que eu esperava o dia inteiro para conseguir falar 5 minutos com um deputado, mas tive total acolhimento da senadora Mara Gabrilli, da senadora Damares, né, do deputado Carlos Jordi. Então, assim, lá atrás muitos outros me ajudaram e foi fui eu que fui procurar, entendeu? Fui eu que fui bater, fui eu que fui gritar ajuda, né? Eu tinha que, naquela semana, resolver os problemas de documento na embaixada egípcia lá em Brasília, né, para fazer o carimbo de consularização. Então, eu precisei muito do Itamaraty ali e da embaixada. Então, ali, a partir daquele momento, quando eu cheguei, eu comecei a pedir ajuda mesmo, sabe? E foram, assim, dias inteiros andando ali em Senado, em Câmara, para pedir ajuda. Então, hoje, assim, eu vejo todo o esforço que eu fiz para conseguir chegar neles, não desisti, e nós conseguimos chegar no ministro, né, do Itamaraty, o São Mauro Freire, que nenhuma mãe conseguiu chegar no ministro para falar com o ministro daqui, né, com o chanceler daqui. Eu sei que existe uma grande vitória aí e que o que a gente torce muito é que isso tudo se acabe logo, que o Adam seja encontrado, que eu possa voltar com o meu país, com meu filho, e que eu possa dar abertura também para outras mães, né? Porque, assim, mães de Sharia, que são mães que têm os filhos aqui em países islâmicos, que não fazem convenção de Haia, é muito difícil, dá muito medo, né? Então, não tem nada que ampare a gente, a não ser a gente. Então, eu falo, sou eu por eu, né? E a gente tem que ter muita coragem, muita coragem. Então, hoje eu vejo que eu sou muito corajosa, muito mesmo, de verdade. Às vezes eu faço coisas assim que, tipo, nossa, né, participar de busca e apreensão, aqui é completamente surreal do nosso país, né? Então, quando a gente vê, quando acontece alguma coisa, é muito diferente do nosso país, muito, total diferente. Nossa Polícia Federal é impecável. Karen, é impressionante porque você, de fato, é uma guerreira, né? A gente vê que suportar tudo isso já é uma batalha grande, uma batalha muito forte, e o fato de você continuar de pé realmente E faz com Deus, que muitas pessoas se mantenham unidas em prol dessa luta, porque é uma grande guerra, de fato, e com certeza nós precisamos estar com nossas vozes unidas para que Adam possa retornar aos braços da mãe, onde ele pertence, onde as autoridades já determinaram. É sempre importante, aqui no Brasil, onde eu estou agora, eu falo do Rio de Janeiro, nós temos na cultura, e por isso comentei a cultura, essa cultura ligada ao ventre, onde a autoridade judicial ela tende a privilegiar as mães por conta da necessidade que se entende no psicoemocional e na formação do caráter e da personalidade da criança, a importância
da mãe na sua convivência, especialmente durante a infância, né, até especialmente a pré-adolescência. É claro que durante a vida toda, um filho, ele vai ter necessidade desse contato, desse convívio, mas esse vínculo com a mãe, ele é entendido dentro da nossa cultura como algo a ser supervalorizado, por todos os estudos científicos e pesquisas que já apontaram sobre essa necessidade, a respeito do privilégio que a nossa legislação sempre dá à criança, ao melhor para a criança, independente da mãe e do pai, e benefício, né, quando a gente tem a atuação do Ministério Público e do próprio Judiciário, o benefício é sempre o que é para o menor, o que é melhor para ele. O que é importante é que dentro da cultura, né, do Egito, do povo em geral, a parte do pai geralmente é mais privilegiada, ao invés do ventre, geralmente aquela coisa do nome, a Não, família paterna, não. Mas na você legislação não é. Infelizmente, graças, é a falta de graças a Deus, né? é a falta de informação jurídica, né? Aí eu A vou gente vê corrigir que muito essa força, né? na formação jurídica do Islã, porque o que acontece? Aqui é um país de Sharia, então a Sharia ela entra dentro do judiciário. Então, quando você lê o Islã, que é a religião que entra dentro, né, vai entrar ali no judiciário para muitas decisões, dentro do Alcorão se fala que a importância de uma mãe é 3 vezes maior que de um pai. Pela legislação, o filho é da mãe até os 15 anos. Então, assim, é essa lenda que esses homens, independente de ser Egito, qualquer outro país, porque existe mães de Sharia no Líbano, no Paquistão, na Sim, Síria, entendeu? É essa mentalidade aqui que eles colocam nas mulheres. E as mulheres, por falta de conhecimento ou por falta de ir e escutar muita coisa na internet errada, aí não procura saber. Como eu não sabia dos meus direitos. Eu tive que ler toda a Sharia para entender. Que eu falei, como é que eu vou dar um depoimento? Eu preciso aprender isso, né? Então, e aprendendo isso, não tem privilégio para a família paterna. Nenhum. O privilégio é da mãe. Se o filho não é da mãe, a custódia não seria minha, seria da minha mãe. E depois passaria para a avó. Ou seja, não existe guarda de pai, entendeu? De genitor. Não existe em países islâmicos. É sempre com a mãe, ou a mãe da mãe, ou a avó. Nunca vai ser do genitor, a homem. avó materna. A avó materna e depois passa para a avó materna, paterna, porque eu, por exemplo, minha mãe já é falecida. Então, assim, no acontece alguma coisa comigo, aí sim passaria para a mãe dele, entendeu? Então a gente precisa urgentemente tirar isso da cabeça das mulheres que acham isso, da cultura que acha que é tudo o filho é do pai, não é, entendeu? Precisa estudar a Sharia, precisa ler a Sharia, a gente precisa tirar isso da nossa cabeça, porque na legislação de Sharia, a mãe é a maior privilegiada, não o pai. A Isso mãe é super tem importante. um valor de 3 vezes a mais que o pai, entendeu? Isso é super importante ser Então, por colocado. isso, a guarda foi revertida a mim. Uma, eu sou muçulmana. Dois, eu tenho saúde, eu tenho todas as condições para ser mãe do meu filho. Então, não tinha o porquê de o meu filho ficar com uma pessoa muito mais velha, sendo que eu tô aqui viva, né? Por mais que ele tenha falado para o meu filho que eu morri, eu não morri, eu tô aqui viva, né? E eu vou lutar pelos meus direitos dentro deste país até a minha última respiração. Eu não vou desistir. Então, agora a gente já arrombou a porta dele dentro do território dele. A próxima a gente pega. É super importante, eu queria que você até falasse um pouco mais, justamente por você compreender e conhecer, porque culturalmente isso é muito imposto, né? Essa presença e essa força patriarcal de que o nome e o comando, né, dessa família é sempre pela parte masculina, isso que é adotado e talvez por isso, pela falta do conhecimento do Corão, pela falta do conhecimento da Sharia, muitas pessoas
embarquem nisso, independente da sua nacionalidade. Muitas mulheres egípcias, muçulmanas, também acreditem nisso, porque a gente vê, de fato, muitos relatos. Mas a importância de você ter buscado o conhecimento, não só como uma mulher muçulmana, tendo essa sua fé já como determinante, que você conheceu o seu livro sagrado, mas como foi providencial e como te empoderou de fato, como trouxe poder a você de luta, de condições de resolver um conflito, você conhecer principalmente, não só dentro da sua da Sharia, mas especialmente o seu direito, como mulher, como mãe, e fazer com que essa barreira do que é cultural, do que é costume, do que é manipulado, doutrinado, às vezes no social, que aquilo não prevalecesse, e como isso foi muito bem respeitado pela corte também, né? Houve uma decisão a princípio para a avó paterna, mas que não considerou as provas de fato como haviam no processo, e por isso foi revertida numa corte superior dentro do Egito. Eu falo agora nas decisões judiciais do Egito, o próprio Egito lhe trazendo, portanto, a decisão da guarda unilateral de Adam, com base nas provas bem avaliadas, e, portanto, você hoje aguarda com as autoridades esse resgate. Como para você, como você pode incentivar que mulheres, não só brasileiras, mulheres que estando ou não no Egito, como em outros países, como você citou, são adeptos à Sharia, a gente tem a Sharia entrando no Ocidente também bastante, como você poderia incentivar essas pessoas a conhecerem mais sobre a sua realidade através justamente desses ordenamentos que vão assegurá-las também dos seus direitos e que elas muitas vezes desconhecem e só ouvem, só são lecionadas a partir da própria casa, mas não conhecem dentro da literalidade das normas. Como você traria essa importância? Como foi providencial para você conhecer, ter esse conhecimento para conquistar os direitos que você tem? Bom, eu falei, tenho que estudar isso. Eu tenho que estudar isso. Né? Quando eu perdi a primeira instância, foi um susto, porque por que vai para ela, né? E aí depois a gente acabou descobrindo que um dos juízes era amigo da família dele, né? Meu advogado descobriu e pediu apelação, que trocasse o tribunal, que trocasse os juízes, e assim foi. E todas as provas que ele colocou são infundadas, né? É aquele modo operante, né? De sempre agredir a mulher, né? A culpa é da mulher. Então, fui muito humilhada, assim, dentro de tribunal. Mas na minha vez de fala, eu falei, eu vou estudar esse Alcorão, eu vou estudar essa Sharia, porque no meu depoimento, que foi o último depoimento, tá, de quase 8 aí audiências, eu falei, não, é aqui, é o meu momento. Então eu pude falar tudo que eu tinha que falar, né, juntamente com o tradutor da Embaixada Brasileira, com o cônsul, com o embaixador, todo mundo junto comigo, para eu mostrar que o meu país também quer o Adam de volta. E o que eu falo para as mulheres? As mulheres, infelizmente, eu não posso chegar numa mulher casada com árabe, às vezes eu vejo, né, hoje eu estou de fora do casamento, vejo que eu passei às vezes por isso, mas assim, ela só vai procurar algo, informação, o dia que acontecer com ela. Infelizmente. Porque a internet, ela joga um mundo que não é real. E aí as mulheres se encantam, né? Porque precisa, né, de uma coisa diferente. Ai, Egito, ai, egípcio. Ai, porque os homens são provedores. Ai, porque os homens são maravilhosos. Na cabeça da brasileira, ela pensa isso, entendeu? Só que a realidade é completamente diferente. Bom, eu não tive homem provedor. Aliás, para mim, eu chamo ele de complemento de renda. Né? Meu casamento, não tinha marido, eu tinha um complemento de renda. Né, nunca gostou de trabalhar, dorme o dia inteiro, não dei certo. Pode ser que outros sejam trabalhadores ou não,
mas é o que eu vejo, né? Não só no meu caso, mas de alguns casos. Então, assim, infelizmente, a internet, da mesma forma que ela informa, ela também tem mulheres que captam outras mulheres para trazer para cá, né? Então, assim, é difícil fazer um trabalho de conscientização, que até a embaixada daqui queria muito fazer, e eu conversando muito com a embaixada, eu falei, é difícil a conscientização, porque daí a pessoa já está aqui, entendeu? Aí já deu alguma merda, só falando, entendeu? Aí elas vêm atrás para procurar. Espera primeiro acontecer, sabe? Coisas que poderiam ser evitadas. O meu caso é um caso extremamente fora da curva, porque meu filho foi tirado lá do Brasil sem autorização nenhuma, né? Chegou aqui, olha a morosidade das duas justiças para resolver o caso. Então, assim, agora eu sei que o meu caso está no extremo. Porém, a pessoa vem com o seu livre-arbítrio para um país como esse, para ficar casada, para ficar dentro de casa, para ficar limpando casa, entendeu? Você não tem dentro da cultura, você não tem liberdade, né? Então fica muito complicado com esse processo de conscientização. Muito complicado. Mas a gente vai tentar. Karen, como é que foi? Você fala uma coisa muito acertada. A gente vê muitas influenciadoras, a gente vê pessoas fazendo essa captação, essa cooptação, na verdade, trazendo uma realidade que é muito superestimada, e que não é tão real, de fato, mas muito deslumbrada a respeito dessa questão. Você acredita que muito disso, por que se daria, né? Porque as pessoas, por exemplo, você acredita, a gente vê muitas outras pessoas trazendo essa explicação, trazendo algumas informações, como a gente tem o canal maravilhoso Sobrevivendo na Turquia, que é de uma pessoa trazendo a sua experiência pessoal e falando sobre diversas questões que envolvem até coisas maiores, além do tráfico de pessoas, e, enfim. Você acredita que esse passaporte brasileiro, que qualquer um pode ser brasileiro, essa cidadania que abre portas, o Brasil, ele é um país onde você não tem muitos outros países que você não precisa de visto para entrar com o passaporte brasileiro. Você acredita que ele é um atrativo, essa cidadania ela é uma atração? Isso faz com que pessoas, então, como você falou, tenham essa intenção de fazer um deslumbramento sobre o que seriam esses relacionamentos e conseguir que brilhem nos olhos de mulheres que às vezes estão buscando um outro relacionamento com mais compromisso e sejam um pouquinho mais, não digo exatamente enganadas, né, porque eu acho que existe muitas vezes sim um sentimento, existe às vezes um relacionamento real, mas muitas vezes também não é exatamente como isso. Você acha que essa questão acontece muito, a gente vê muitas mulheres se decepcionando porque elas buscam uma realidade que não existe de fato, e que isso é uma questão de trazer essas mulheres por outros interesses, não só porque a mulher brasileira é muito bonita, porque a mulher brasileira ela é muito trabalhadora, muito simpática, não, mas porque existe algo dentro dessa cidadania, dentro da questão da legislação que facilita também essa correspondência. O que você acredita que seja, que possa trazer uma luz para as mulheres que se relacionam, que buscam se relacionar, ou que já estão pretendendo relacionamentos maiores, como um casamento, como uma família? Como você pode ajudar essas mulheres que estão aqui ouvindo você e que gostariam de saber, além da sua experiência, como você vê isso acontecendo em outros casos, porque não é um caso isolado? Não, não é. Tem caso de outros brasileiros aqui que querem ir embora, não conseguem ir porque não tem autorização do marido. Então, assim, é muito complicado, sabe? Lidar. Você quer fazer um trabalho bom, como a Dani é impecável, não tem o que falar.
nisso, na questão de tráfico humano, de ajudar mães, de dar voz para mães, né? Mas é complicado você conscientizar. É muito complicado. Então, assim, não venham para cá, não tenha filhos, né? Homem por internet, ele só vai querer te pedir presente, te pedir dinheiro, né? E quando vai, pode até pagar sua passagem para você vir aqui, e você vai chegar aqui e você vai ser entendeu? Uma empregada de egípcio. Vai casar, ótimo, acabou sua liberdade, fica em casa, cuidando da casa, e eles pagam as contas. E aí ele é o homem provedor, entendeu? Tem mulher que está feliz com isso, quem sou eu para julgar? E tem mulher que vai chegar ainda para passar por isso. Infelizmente, sabe? Então, assim, os pensamentos nossos de brasileiros não batem com essa cultura. É difícil você, né? Aí você tem que deixar a sua cultura, deixar as suas origens para viver aqui. Principalmente mulheres que vivem num relacionamento com muçulmanos. Tem muitos casamentos que dão certo, normal, conheço pessoas que dão certo, super respeito. Mas para evitar essas coisas de internet que fica ludibriando demais, né? Eu acho que isso tinha que ter derrubar a conta mesmo, sabe? Porque esse tipo de coisa é ineficiente. Acaba com um trabalho de conscientização, uma mulher, né, toda vestida, né, muçulmana, de hijab, e ficar fazendo live em TikTok, falando uma besteira atrás da outra sobre a cultura, e tá no Brasil, né, ou tá no Egito, e acabou de chegar, e não tem noção, sabe? Eu vejo, que eu hoje vejo, são mulheres presas dentro de casamentos, com um monte de filho, e como a Dani Bourgioni fala, esse país aqui é chave de cadeia. Ele é chave de cadeia, entendeu? Quantas estrangeiras que eu não conheço aqui que estão bloqueadas, que não conseguem sair com os filhos, né? Porque a cultura deles acha que o filho é posse, e filho não é posse. Então tem que esperar a criança crescer para conhecer a outra família do Brasil, sabe? É complicado, é muito complicado falar em relação a isso, falar sobre a religião, porque daí eu gero um embate muito grande, né? E não quero gerar embate, mas é difícil conscientizar. É muito difícil. Eu acho que realmente o trabalho que a gente tinha que fazer é de tirar essas mulheres, que para mim configura tráfico na internet, fazendo esse tipo de recrutamento. A pessoa vai, casa lá no fim do mundo, né? E depois acaba desaparecendo, deixa a família preocupada, você não sabe o que está acontecendo. Complicado, muito complicado. E, cara, é importante que, dentro até do seu depoimento, diante da realidade diferente que se é esperada, né, no casamento, além da violência vicária, você ter tido o seu filho tirado de você dessa maneira tão brutal, você também sofreu a violência patrimonial, que foi você ter tido as suas contas limpas, né, e sem nenhuma chance. Quebrou minha casa, roubou meus documentos, documentos da minha mãe, falecida há 30 anos, que eu guardava. Ele roubou tudo, ele deixou dívidas no condomínio, ele fez um estrago na minha vida, sabe? Um estrago que quando você se vê assim, graças a Deus minha tia me estendeu a mão e me acolheu dentro da casa dela. Eu estava numa situação que eu não tinha nem dinheiro para comprar um absorvente. Então foi terrível mesmo. Você me perguntar por quê, que cara que você acha que ele fez isso? Não sei, sabe? Foi depois de um bom tempo, assim, que eu fui assimilar esse golpe do casamento, que tá hoje, faz parte do gov.com, que é o golpe do noivo, que ele só quer o passaporte, porque nada disso passava na minha cabeça. Falei, como é que ele vai tirar uma cidadania brasileira com uma Maria da Penha nas costas? E deram, sabe? Então, assim, ele realmente devastou a minha vida, mas hoje eu luto pelo meu filho, né? O que acontecer com eles aqui, se vai acontecer ou não, pouco me importa. Eu, de verdade, isso daí eu já soltei de mim.
mas o que interessa realmente é o meu filho. Esse, eles não vão ficar. Isso é interessante, né? Porque você teve medidas protetivas, né, em relação a isso, em relação ao pai, e ainda assim, você continua aguardando, diante dessa dificuldade imensa dessa busca, né, Aqui pelos não tem dois. medida protetiva. Eu fui para o tribunal, fiquei do lado dele. Não tem. Aqui não tem essas coisas. Você já Mas no pensou? Brasil, ainda assim, você teve medidas protetivas e, como Tem. você falou, ainda assim ele Tem Maria da conseguiu Penha. sair do país com a Tudo isso. criança, né? O que poderia ter sido evitado, no caso, diante da situação em relação aos registros. E como é para você? Você acabou de trazer essa informação. Como foi para você enfrentar esse processo nesse país estrangeiro? Vocês um ao lado do outro, onde você não teve essa proteção da mesma forma e você ainda não tem da mesma maneira. Ah, como você tem se sentido e como você tem sido amparada por pessoas aí que possam ter te ajudado de alguma forma? Como tem sido para você, como foi para você viver isso? Porque é uma violência ainda maior, né? É uma sucessão de episódios de violência psicoemocional, moral, ah, Eu acho que eu fui que tão você vai. humilhada nesse país que anestesiou. Anestesiei. Claro que ver a pessoa foi um choque, ver a família dele foi um choque. Então, assim, para mim, eu sou uma pessoa anestesiada, porque às vezes eu olho para Deus e falo, meu Deus, o que mais que eu venho agora? Vamos lá. Eu tô assim, anestesiada, não tenho outra palavra. Porque são coisas absurdas mesmo que a gente passa aqui. E eu não tenho rede de apoio aqui, né? Tenho a embaixada para fazer os serviços consulares para mim, né? E me dá o apoio, né? Quando tem busca e apreensão, né? Reunião com advogado, essas coisas existe, né? Mas eu não tenho uma rede de apoio aqui, é eu por mim, infelizmente. Não posso contar com alguém aqui porque não tem. Karen, eu queria saber como as pessoas, independente de quem está no Egito ou não, mas como as pessoas podem lhe ajudar. Ah, Quais são os canais que elas podem buscar? Eu queria que você divulgasse os canais que elas podem buscar, como elas podem entrar em contato com você, para que quem tem interesse no seu caso te ajude de qualquer maneira a suportar essa situação, ajudar também a trazer Adam para os braços da mãe, que é o que a gente chama de verdadeiro lar de casa, porque você é essa casa, você tem todas as decisões ao seu lado, amparada pela justiça aqui no Brasil e no Egito. Então, como as pessoas que se interessam pela sua história, querem conhecer um pouco mais da sua história, querem ajudar você e o Adam, que é a maior vítima de toda essa situação, como as pessoas podem fazer isso? Bom, para me ajudar, eu tenho a vaquinha, né? E tenho o GoFund, Me para Doação Internacional, e tenho o meu Pix pessoal, e tá tudo no link da minha bio do meu Instagram, que é @aranhaadam. Tem tudo lá os links de ajuda, né? Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Me sigam, me deem essa força, que eu acho que quanto mais pessoas vão entrando na rede, vai dando maior visibilidade para o caso, né? Você gostaria de subir uma hashtag para que a gente faça Adam voltar para casa, traga um Adam de volta? Sim, a gente tem a hashtag Justiça por Adam. A gente Maravilha, a gente então conta com todas as pessoas que estão nos assistindo para continuar subindo essa hashtag e cada vez mais fazendo essa união cada vez mais forte entre todas as nossas vozes para que Adam retorne a você e seja feita finalmente a justiça, que só vai ser completa quando ele estiver com você novamente. Karen, você gostaria de deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo?
Sim, eu tenho uma mensagem de muita gratidão por todo mundo que me segue, por todo mundo que me ajuda, de todos os lados, né? Tanto o Itamaraty, quanto a senadora, quanto a Dani. É muita gente que me ajuda, eu sou muito grata, e principalmente as minhas seguidoras, que conseguem me manter aqui, que se juntam, que são solidárias, e são as titias do Ada, e que eu espero muito em breve voltar para o meu país com meu filho repatriado, para ter uma vida normal, uma vida de mãe, sabe? Que é o que ele tirou de mim. É isso. Essa é uma questão que dificilmente, bom, você não vai conseguir recuperar, né? Os anos perdidos, são 3 anos sem ver o Adam. Esse é um dano, um prejuízo que, de fato, é irrecuperável e é inestimável esses momentos que você deixou de estar com seu filho, cada aniversário, cada momento de nova palavra aprendida, novo ensinamento conseguido de alguma forma na evolução da criança, isso dificilmente vai ser superado, você vai conseguir suprimir, mas, de qualquer forma, o quanto antes Adam estiver com você, melhor, e a gente sabe que cada segundo conta, cada segundo dessa vida conta. Então, vamos continuar lutando pela sua vida e pela vida do Adam. Karen, eu gostaria, então, de agradecer Eu que muitíssimo a você. agradeço. Fico muito feliz de você estar aqui e fico muito feliz de ter a sua voz sendo ouvida para que mais pessoas tenham condições de, quem precisar de ajuda, também obter ajuda e principalmente se fortalecerem diante da sua história, do seu testemunho. Karen, muito obrigada e vamos continuar orando para que Adam retorne ao verdadeiro lugar dele, que é junto a você, assim como é o natural, assim como o seu próprio livro sagrado diz, assim como as autoridades judiciais já determinaram, assim como a gente espera seja o natural também na vida de uma mãe e de um filho. Então, muito obrigada e Eu que agradeço pelo muito espaço. feliz por você estar aqui. Conte comigo para qualquer ajuda, para o momento que precisar, pode entrar em contato. Obrigada, meu amor.